Então, gente, começando mais um estudo, é uma grande bênção a gente estar aqui mais uma segunda-feira para juntos estudarmos, né? Esse livro tão gostoso, né? Tão lindo. E antes da gente começar, quem quiser ligar as câmeras também vai ser uma ótima ideia, né? Para a gente estar mais pertinho. E antes de a gente começar, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer para essa semana? Algum pedido especial? Eu teria um agradecimento que seria sobre a minha faculdade, né? Que eu consegui entrar, deu tudo certo. Deus guiou. E agora, acho que nas próximas semanas já vou dar início, né? E foi um pouquinho difícil toda essa transição, mas Deus vai guiando e nos conduzindo, né? Mais alguém? Mais algum pedido? Mais algum agradecimento? Oi, gente, boa Queria noite. agradecer, Pode falar, Amanda, depois eu falo. obrigada. Queria agradecer pelo EFCO que acabou de terminar, pelo programa de evangelismo, que deu muito certo e que tem bastante pessoas interessadas na palavra de Deus. Pedir para que a instrutora bíblica que ficou consiga levar a mensagem da melhor forma. Bela? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a Deus por estar de volta aqui com vocês, fiquei um tempão sem vir, por causa do curso, né, da missão que estava tendo, então agradeço a Deus por estar de volta, estou bem feliz, mas agradecer a Deus também pela missão que eu estava participando, um curso missionário que a gente tem lá no Mato Grosso. Várias pessoas, vários adolescentes participaram e foi muito especial. Foram muitas bênçãos daquele curso, muitas pessoas, muitos jovens mudando de vida, desejando uma vida diferente e com interesse em buscar mais a Deus. Foi bem impressionante. Inclusive, três já decidiram ir para uma escola missionária, eles já foram, inclusive, já estão lá para fazer um curso mais extensivo e eu sou grata a Deus por isso. Meu agradecimento é esse. Louvar a Deus por essas bênçãos. Mais alguém? Mais algum pedido ou mais algum agradecimento? Boa noite a todos. Tenho um agradecimento que é difícil eu conseguir acompanhar o grupo do Zoom aí, porque eu fico um dia sem ver, no final do dia é 400 mensagens e tal. Então eu vejo geralmente as primeiras e as últimas mensagens, assim. E né, numa dessas, no horário que eu entrei, eu olhei, tava o link de uma música, Desmascarado. É uma música que faz bastante tempo, meu irmão, eu acho que foi meu irmão ou eu não sei, no YouTube a gente achou que tem a Unmasked, em inglês, da Sarah Dredgett, fala a respeito da questão da imortalidade, da mortalidade da alma, né, uma contrafação às verdades bíblicas sobre esse assunto, né, e aí tinha só em inglês, e quem não tem facilidade com inglês, daí fica complicado, e aí depois, vendo essa música, foi traduzida com uma fidelidade e uma profundidade da letra, a tradução ficou muito boa, aí eu peguei, gostei muito, essa foi uma grande bênção dessa semana. Quem não viu, depois é só pesquisar assim, Lembra-te é o canal do YouTube e o nome é Desmascarado. Então, Desmascarado e Lembra-te. Recomendo. A letra é muito profunda, falando bem o último engano de Satanás, né, a respeito do espiritismo. E o pedido a Deus é que Deus conduza a acampar o terceiro anjo. Não sei se algum de vocês vai, mas se Deus quiser, nós estaremos lá. E é para ser um evento bem grande. Então, que Deus esteja conduzindo, protegendo, enviando seus anjos a guardar as pessoas que vão lá. E é isso, então. Também, se Deus quiser, que eu abra um consultório, peço a direção de Deus. Não tenho muita experiência nessa parte, mas que Deus conduza. Amém. Amém. Então, gente, para a gente começar então nosso estudo, Bela, você pode orar para a gente, por favor, para a gente começar o nosso estudo de hoje?
Sim, oro sim. Uhum. Fica de joelho, gente, podem ficar à vontade. Oremos. Querido, bondoso Deus celeste, muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos para conosco, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aqui colocamos alguns pedidos, alguns agradecimentos. Nós louvamos a Ti, por tuas bênçãos, por tua bondade, pelas tuas misericórdias, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, que o Senhor possa continuar nos guiando, nos dirigindo a nossa vida, e também que pelo teu Espírito o Senhor possa se fazer presente neste estudo, nos dando entendimento, compreensão da tua palavra, que possamos aqui crescer juntos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Bela. Então, os próximos momentos, capítulo 27, Cristo é traído, com a nossa amiga Amanda. Contigo os próximos momentos, Amanda. E, gente, quem puder ligar as câmeras também. Boa noite a todos. Muito bom estar falando aqui novamente por um capítulo que me chamou muita atenção quando eu vi ele. E aí eu perguntei para ele se eu podia passar e ele deixou. E aí, pronto, aqui estamos. Cristo é traído, capítulo 27. É um capítulo pequeno, então vai dar pra gente tratar dele todo. Eu coloquei no grupo que a gente aprende muito mais quando a gente debate, quando a gente ensina, do que só lendo, ouvindo ou assistindo alguma coisa. Então, eu vou fazer perguntas e espero respostas, para a gente poder discutir sobre pontos muito interessantes, porque aqui o que está em jogo é a história da salvação. Primeiro parágrafo aqui, Ellen White diz assim: foi transportada a ocasião em que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. Satanás tinha enganado Judas e o tinha levado a julgar ser ele um dos verdadeiros discípulos de Cristo. Seu coração, porém, sempre tinha sido carnal. Tinha visto as obras poderosas de Jesus. Com ele havia estado no decorrer de seu ministério e deixara-se convencer pelas provas esmagadoras de que ele era o Messias. Mas Judas era avaro e cobiçoso, amava o dinheiro. Com ira, deplorou o precioso unguento derramado sobre Jesus. E aqui a gente já vê, no início, fala uma alusão à Páscoa que foi realizada lá no cenáculo. Mas eu vou me deter aqui com o último parágrafo e o início do segundo parágrafo do capítulo 27, que fala sobre o precioso unguento que Maria derramou aos pés de Jesus, que custou 300 denários. Maria amava o seu Senhor, havia-lhe perdoado os pecados, que eram muitos, e ressuscitara dos mortos seu irmão, muito amado, e ela entendia que nada era demasiado caro para conferir a Jesus. Quanto mais precioso fosse o unguento, melhor poderia ela exprimir a gratidão para com o seu Salvador, dedicando-o a ele. Então, esse unguento que Maria derramou sobre Jesus, a Bíblia refere como unguento de nardo, que ele era muito caro. Ele era preparado com medidas específicas, cânticos. Dos cânticos falam sobre as medidas que eram usadas para fazer esse nardo. E era muito raro chegar os ingredientes exatos para Jerusalém. Então, em consequência disso, o unguento era bem caro. E assim, quando Maria viu que o unguento tinha chegado, ela disse: esse unguento só pode ser para Jesus. E nessa hora, quando ela derramou o unguento em Jesus, tem todos esses significados, né? Vocês se lembram quais são os significados da unção de Maria em Jesus? Bom, um deles que eu lembro aqui é que ela estava preparando, no caso de Jesus, para a sua morte, simbolizava também a valorizar o sacrifício de Jesus. Não vou dar todos os que aqui não lembro, né? Mas valorizar o sacrifício de Jesus
o real significado, né? O Espírito Santo tocou no coração dela, ela demonstrou sua gratidão em vida. Ela havia se preparado, né, para balsamar o seu corpo na morte, mas ela fez isso em vida. Então demonstrava um coração que estava extravasando de amor por Jesus, e Jesus recebeu isso, né? Ouviu. Quando Jesus, depois de morto, ele não sentiu nenhum odor, nenhum cheiro, né, do que José de Arimateia e Nicodemos levaram para ele, especialmente Nicodemos levou, então não teve diferença. Mas eu acho que é melhor você falar aí. Exatamente, Eric. Maria, ela estava preparando Jesus tanto para a ressurreição quanto para a sua morte. Estava ungindo como o verdadeiro cordeiro que iria morrer. E Ellen White fala também, não lembro o texto agora, mas de que na cruz, Jesus ainda sentia o cheiro do perfume que Maria havia derramado sobre ele. E na cruz, Ellen White também fala que Jesus não via além do sepulcro, né? Ele pensava que não tinha mais nada, agora ele ia morrer mesmo, separado do Pai pelos pecados. Ele só tinha a esperança de ter lido a Bíblia e que prometia que o Messias ressuscitaria. E quando ele sentia o cheiro do perfume ainda na cruz, ele se lembrava que pelo menos havia alguém naquele planeta que havia entendido a sua missão, que Maria havia entendido a missão dele, né? Então, o unguento que Maria derramou era uma forma de gratidão para ela, mas ela não sabia todo o que estava por trás. E aí a gente vem com o outro lado. Quem estava nem aí com o unguento era Judas. Como diz no parágrafo 3 da página 208. Judas, como desculpa de sua cobiça, insistia que o unguento poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas não era porque tivesse qualquer cuidado dos pobres, pois era egoísta e muitas vezes se apossava para seu próprio uso daquilo que era confiar ao seu cuidado para ser dado aos pobres. Judas fora desatencioso ao conforto de Jesus e mesmo às suas necessidades. Para desculpar sua cobiça, muitas vezes se referia aos pobres. Esse ato de generosidade da parte de Maria foi uma repreensão incisiva à sua disposição para a cobiça. O caminho estava preparado para a tentação de Satanás encontrar fácil recepção no coração de Judas. E aí a gente percebe que Judas, ao ver um ato de amor tamanho, né, por gastar 300 denários com Jesus, despertou nele um ato tamanho de deslealdade que foi traí-lo. Então, tão simples, mas sim, totalmente opostos, né? E Judas, eu não sabia, quando eu li o capítulo, eu fiquei, nossa, não sabia que Judas usava tanto dinheiro dele, desatendendo até mesmo as necessidades. Necessidades é o que você precisa na hora. E Jesus, às vezes, precisava de coisas, né? E como a gente vê na história da mulher samaritana, os discípulos saíram para comprar comida dos samaritanos. E às vezes, talvez Judas pegava esse dinheiro para fazer outras coisas. Então, quando ele viu isso de Maria, eu acho que ele sentiu aquela ponta de egoísmo novamente e viu que Jesus repreendeu ele na hora, né? E aí, para ele que ficou pior, né? Porque ele estava tentando parecer bonzinho e aí Jesus repreende ele na hora e aí ele fica, sim, com o coração aberto para Satanás. E aí, Ellen White vai tratar um pouco de como estavam os sacerdotes nessa época final, né, da história de Jesus, de como os sacerdotes estavam agindo em tudo que eles estavam arquitetando, né, para pegar Jesus. Pode falar, Eric. Só um comentário a respeito de Judas. Toda vez que a gente ou qualquer pessoa emite um julgamento e julga as intenções do coração de alguém, julga aquilo que a gente não tem como saber ou não sabe somente pela ação exterior, a pessoa está se condenando a si mesma. Está se condenando. Romanos capítulo 2, versos 1 e 2 é nítido. Coloca isso. E a gente comprova isso na história de Judas. Ele olhou para ela, viu a atitude ali
de amor abnegado, isso foi uma condenação para ele. E aí, em vez de reconhecer, né, o fato ali que estava acontecendo, ele tentou, de alguma forma, esconder o pecado dele, acusando ela do mesmo pecado que ele era culpado, né? Que desperdício, por que não deu para os pobres? Ou seja, tinha que ajudar os pobres. Ele negligenciava os pobres, então ele tentou esconder o defeito dele de negligenciar os pobres, né, em outra pessoa para que ele ficasse, né, isento. A culpa não ficasse aparente, né? Porque foi um contraste muito grande, né? Do egoísmo dele com a abnegação e sacrifício dela, né? Então, toda vez que alguém faz isso, a gente julga alguém, a gente mesmo. E é isso que Jesus quis dizer, né? Você que olha o cisco no olho do teu irmão, tira primeiro a trave, né? Que está na frente do teu olho. Aí você, naquele ponto que a gente enxerga com tanta facilidade o cisco, e provavelmente o que ele está se referindo assim, é o mesmo material, né? A pessoa tem um cisco ali de digamos, alguém que tenha o pecado de fofocar, né? A pessoa fofoca um pouco, mas a outra, ela vive fofocando, né? Falando por trás e tal. Então, quando a pessoa percebe a outra falando alguma coisinha, ele fala pelas costas, ele é inimigo e tal, mas a pessoa tem um pecado muito maior nessa área que ela identifica nos outros. É como algo que ela está tão próxima, ela conhece tão bem aquela trave ali, que aquele material, né, de pecado, ela conhece tão bem que ela identifica com facilidade no outro. E aí, quando a gente julga e condena o outro, a gente está se condenando, né? A si mesmo, né? Tá se condenando. Seria isso. Verdade. Esse é um ponto interessante. E aí a gente vai ver o que os sacerdotes estavam fazendo, né? Eles estavam também observando a Jesus. E eles recebiam repórteres do povo todo, que o povo pensava, eu acho, que os sacerdotes estavam até querendo, no final das contas, aceitar Jesus. Mas eu contava para ele com a maior alegria de todos os milagres que Jesus estava fazendo. Mas os sacerdotes não aceitavam tão bem. E aí, diz assim, no capítulo 20, na página 29, 209, na página 209, primeiro parágrafo diz assim: os sacerdotes e príncipes dos judeus odiavam a Jesus, mas multidões se juntavam para ouvir suas palavras de sabedoria e testemunhar suas poderosas palavras. O povo se achava agitado pelo mais profundo interesse e ansiosamente seguiam a Jesus, a fim de ouvir as instruções desse maravilhoso mestre. Muitos dos príncipes creram nele, mas não ousavam confessar sua fé para não acontecer que fossem expulsos da sinagoga. Os sacerdotes e anciãos decidiram que algo deveria fazer para desviar de Jesus a atenção do povo. Temiam que todos os homens crescem nele. Não podiam ver segurança alguma para si. Haviam de perder sua posição ou matar a Jesus. E depois que o matassem, haveria ainda os que eram monumentos vivos de seu poder. Então, eles estavam pensando em tudo. Então, de ver. Ellen White fala que Satanás estava guiando Judas, Satanás estava guiando os sacerdotes, e Satanás estava de olho em tudo. Ele não queria deixar nenhuma marca de que Jesus havia passado pela terra. E que era difícil tirar as marcas, porque quantas pessoas Jesus curou, né? E João fala no final do livro que muitos mais milagres foram feitos, mas não foram registrados, porque senão não ia caber em nenhum livro. E aí a gente pode perceber que, sim, toda a terra daquela época conhecia que Jesus estava passando por ali, que era uma pessoa diferente, né? Para alguns ele era o Messias, para outros ele era um grande profeta, mas todos sabiam que era alguém que tinha poder. E era alguém agradável, né? Não era alguém que não era fácil de conviver. Então, quando os sacerdotes estavam planejando a morte de Jesus, eles perceberam que haviam pessoas que iam testemunhar de Jesus, mesmo após a morte dele. Então, e é isso, e o maior monumento de todos, a maior pessoa de era o monumento vivo, né? Eles não tinham como negar nada. Era Lázaro, né? E é o que fala aqui no segundo parágrafo da página 209. Jesus tinha ressuscitado a Lázaro dentre os mortos, e receavam que, se o matassem, Lázaro testificaria seu grande poder. O povo estava se aglomerando para ver aquele que tinha sido ressuscitado dentre os mortos, e os príncipes resolveram matar Lázaro também, e abafar assim a hesitação. Então teriam de novo influência sobre o povo, e o fariam volver às tradições e doutrinas dos homens, para dizimarem a hortelã e o cominho. Convieram em prender Jesus,
quando ele estivesse só. Pois se tentassem prendê-lo em uma multidão, quando a mente de todo o povo nele estivesse interessada, seriam apedrejados. Então aí a gente vê, né? Eles já estavam pensando que teriam que matar Lázaro, né? Aí perder, fazendo assim que Maria e Marta perdessem o irmão novamente, e de que tinham que matar Jesus quando ele estivesse só, pegar ele, né? Então eles estavam aqui tentando tudo. Um exemplo incrível de covardia, né? Eles estavam no templo o tempo todo, assim, de fácil acesso, mas eles tinham que pegar num lugar que ninguém estivesse e tudo. Então, às vezes, isso me faz pensar. Às vezes, quando a gente comete algum erro, por exemplo, meus pais dizem, Amanda, quando você for cometer algum erro, pensar que tá fazendo alguma coisa errada, é simples. Você tá se escondendo para fazer isso? Você tá indo em outro canto que não quer ninguém te veja para fazer isso? Então já é errado. Afinal, o bem se faz à luz do dia, o bem não se faz às escondidas. E se eles queriam o bem da nação ou o bem de si próprios, por que eles estavam fazendo as escondidas, né? E aí, eles estavam assim, querendo pegar, mas não sabiam como. Eles precisavam de alguém que o traísse. E Judas, ele estava abrindo espaço para Satanás tentá-lo com respeito a isso. E aí, o que a gente lê no terceiro parágrafo da página 209. Judas sabia quão ansiosos estavam para obterem Jesus e, e ofereceu-se para traí-lo aos príncipes dos sacerdotes e anciãos por algumas moedas de prata. Seu amor ao dinheiro levou-o a consentir em trair seu senhor às mãos de seus piores inimigos. Satanás estava operando diretamente por intermédio de Judas. E em meio da cena impressionante da última ceia, o traidor estava imaginando planos para entregar seu senhor. Jesus tristemente disse a seus discípulos que todos eles naquela noite se escandalizariam nele. Mas Pedro ardorosamente afirmou que ainda que todos os outros se escandalizassem, ele não se escandalizaria. Jesus disse-lhe, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Antes de a gente tratar essas cenas da última Páscoa, né? Quero me reter na primeira parte do parágrafo, né? Que fala que Judas finalmente disse e foi ao sacerdote dizendo que iria trair Jesus. Aí pergunto. Judas foi trair Jesus porque ele queria dinheiro, porque ele pensava que no final das contas Jesus iria se libertar com os poderes que ele havia manifestado várias vezes, ou ele queria se libertar de um chefe que o estava humilhando. Qual a opinião de vocês? Por que Judas foi e entregou Jesus? A gente pensa assim, ele queria traí-lo, mas traí-lo para quê? Para ganhar um lucro? Porque no final Jesus ia se libertar e os sacerdotes iam sair perdendo? Ou porque ele não queria mais aquele chefe e queria dar um fim nele, como os sacerdotes queriam? Pode falar, Enzo. Eu acredito que foi no sentido de exaltação própria, né? Ele queria dar um empurrãozinho em Jesus, né? Que várias vezes Jesus ele escapou de ser coroado, e principalmente naquela vez dos pães, todo mundo tentou coroar ele e tal. Ele, eu acho que fala que foi Judas que estava encabeçando por trás, né? Então Judas já queria isso e queria dar um empurrãozinho nos planos de Deus, né? Para no final ser ele. Não, foi ele que elevou Jesus a esse patamar. Eu acho que seria isso. É, se encaixa na primeira categoria, né? Que Jesus queria, por fim, ele ia ganhar um dinheiro, ia botar Jesus rei, e ia estar aparecendo, né? O que colocou todo mundo naquela posição. Aí Jesus ia agradecer para ele e dar mais dinheiro, como sempre. Ele estaria na posição, quem sabe, à direita do trono, né? E aí essa outra posição, acho que também era um segundo pensamento dele, né? De que depois da Páscoa, eu acho que isso pegou mais, né? De que Jesus era um chefe que era servo também. E era isso que trata na Páscoa, né? Que Judas ainda estava maquinando o mal em plena Páscoa. Fico imaginando, né? Os sacerdotes, eles tanto frisavam de que não podiam entrar no pretório durante a Páscoa, senão ficavam imundos, não podiam comer.
E Judas estava ali maquinando mal em plena Páscoa. E aí a gente tem a cena de que Jesus fala que todos o iriam trair, de que todos o iriam abandonar em primeiro, né? E aí Pedro falou que todo mundo estava pensando, mas ele excluiu todo mundo, né? Ele queria sempre parecer que era o melhor. E aí Jesus cita, né, esse verso que a gente leu, de que que ele estava orando por Pedro para que ele pudesse depois levar seus irmãos. E a gente vê, né, que quando Jesus subiu aos céus, Pedro foi uma grande força na igreja. E foi um grande líder também pregando aos judeus. E, sem dúvida, as orações de Jesus deram efeito. E aí, depois daquela cena, vem a outra, né? Jesus diz: alguém dentro de vós vai me trair. Aí que todo mundo ficou. Agora, olha, ele disse que todo mundo iria o abandonar. Aí agora todo mundo não. Só um vai trair ele. Como assim? Tá piorando. E aí, todo mundo começa a investigar sua coração para ver se tem alguma coisa ruim, né? É isso que a gente tem que pensar. Sempre que a gente vê algum pecado mencionado na Bíblia, será que eu já senti isso de uma forma diferente? E aí, todo mundo pergunta: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E aí, por fim, fica só Judas. E aí tem João dá mais detalhes dessa cena, de que naquela época, quando eles se deitavam, eram divãs, de forma de que eles ficavam deitados, apoiados com o braço esquerdo e comiam com a mão direita livre, fazendo que com que cada pessoa conseguisse ficar encostada um pouco no peito do que estava ao seu lado. E João estava ao lado esquerdo de Jesus e se encostou em Jesus. E nessa hora ele perguntou: quem é assim? A Bíblia também menciona, né, que Pedro, sim, deu um cutucão e João vai e pergunta. Acho que Pedro não se aguentou, né? Ele disse que todo mundo vai abandonar. Pergunta logo o que que é, vai que vai trair. E aí João pergunta, e aí Jesus fala, né? Será aquele que mete a mão no prato junto comigo? E Ellen White menciona que, a Ellen White menciona em outros livros que Judas não escutou essa pergunta. Senão, ele não teria feito o que estava falando naquela hora. E aí, ele estava prestando atenção nos outros que estavam falando, né? Serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. E quando ele menos pensa assim, pensando assim, como que eu vou me livrar desta? Quando ele menos imagina, todo mundo tá em silêncio e ele ainda não perguntou. E aí faz. E aí ele fala, serei eu, Senhor. E aí Jesus dá aquela resposta, né, que é, sim, tu o disseste, né? Você já o falou. Tá na cara, não tem outra. Jesus, naquele momento, ele não estava tentando mostrar como Judas era mal na frente de todos os outros discípulos. Ele estava mostrando que para Judas que ele conhecia o coração e de que ele queria que Judas se arrependesse. Como tantas pessoas que Jesus falou assim e se arrependeram, a mulher samaritana. Jesus não falou para ela que ela tinha 5 maridos? A conversa rolou e ela se terminou se arrependendo. Jesus estava tentando fazer o mesmo com Judas. Queria que ele também se arrependesse. Mas Judas não viu isso. Judas ficou ainda mais irado, porque o que tinha acontecido antes? A cena do lava-pés. A cena em que todo mundo estava brigando pelo melhor lugar, todo mundo invejando Judas e João, que haviam conseguido o lado de Jesus, e aí ninguém se importou com essa coisa de lavar os pés, que era algo tão importante na cultura daquela época. Esse ato de se humilhar e de preparar-se para uma ocasião mais importante, né? E aí, quando lava os pés de Judas, eu acho que Judas ficou pensando assim, quer dizer que o meu mestre, ele se humilha, entendeu? Então, essa pergunta que eu lancei no início. Judas estava com esses dois pensamentos na cabeça. Eu posso fazer Jesus rei, mas quer dizer que agora ele está se humilhando? Ele não ia ser o rei que fazia só milagres? E aí, e aí ele não estava muito com a cabeça no lugar quando Jesus falou que alguém ia trair, né? E aí, eu gosto quando João conta essa parte da história. João, o livro de João, trata muito esse jogo de luz, trevas, frio, quente. Ele trata muito esses contrastes
de duplo sentido, né? Já era noite quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, porque a Páscoa era comida já no pôr do sol. E aí, Jesus diz para Judas, Judas se levanta, Jesus diz, o que tens que fazer, faz depressa. E muita gente interpreta mal, né? Eu não sei vocês, mas tem muita gente que fica pensando na igreja em geral, que nesse momento Jesus diz, vai logo e me trai. Não. Lemite fala tudo que era a última oportunidade, né, de Judas. Era a última oportunidade que Jesus estava dando para Judas se arrepender. E aí ele não escolhe se arrepender. Ellen White fala que naquela hora Satanás entrou em Judas. E aí não tinha mais como ele ir para trás. E aí Judas sai do cenáculo e João registra um único versículo. E era noite. Que era noite fazia tempo. Mas para Judas, naquele momento era noite. Porque ele tinha acabado de sair da presença da luz do mundo. Ele havia entrado nas trevas. E aí, quando Judas sai, Jesus relaxa e se sente livre para dar as últimas instruções que ele queria dar aos discípulos, que, primeiro, não podiam o receber porque estavam com invejas entre si, e segundo, porque Judas estava presente e ainda não havia se arrependido ou decidido que lado escolher. E a gente vê em João, ele trata esses 4 capítulos que ficam entre a Páscoa até o momento que Jesus é preso, capítulo 14, 15, 16, 17, então Jesus dando as últimas recomendações. No 14, ele fala muito de que eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar. Eu vou para casa de meu pai, mas eu vou voltar, que eu quero buscar vocês. E aí no 15, ele fala, eu vou voltar, mas se vocês têm que ficar ligados a mim como uma videira. Vocês são galhos, se vocês não estiverem junto de mim, vocês não vão conseguir fazer nada na missão que eu vou deixar para vocês. E aí no 16 ele vem, vocês não vão fazer essa missão sozinhos. Vocês vão fazê-la com a ajuda do Espírito Santo. E eu vou enviar um Consolador. E aí, depois de Jesus dar essas instruções, ele vai e ora por seus discípulos. E é linda a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Depois recomendo para vocês lerem. Que Jesus ora pelos discípulos, porque eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. E depois Jesus ora por aqueles que os discípulos iam alcançar. E por fim ele ora pelo mundo todo. E por todos os seus seguidores. Ele ora por nós naquele momento. E aí, Jesus sai cantando um hino em direção ao Getsemane. E aí a gente vem aqui no segundo parágrafo da página 210. Diz assim: Eis Jesus no horto com seus discípulos. Com profunda tristeza mandou-os que vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação. Sabia que sua fé deveria ser provada e suas esperanças iludidas, e que necessitariam de toda a força que pudessem obter num atento vigiar e fervorosa oração. Com fortes brados e prantos, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O Filho de Deus orava com agonia. Grandes gotas de sangue juntavam-se em seu rosto e caíam ao chão. Anjos pairavam no local, testemunhando aquela cena. Mas apenas um foi comissionado para ir fortalecer ao Filho de Deus em sua agonia. Não havia alegria no céu. Os anjos lançaram de si suas coroas e harpas, e com o mais profundo interesse observavam silenciosamente a Jesus. Desejavam cercar o Filho de Deus, mas o anjo comandante não lhes permitiu, para que não acontecesse, ao contemplarem eles sua traição, que o livrassem, pois o plano tinha sido formulado e deveria cumprir-se. Então a gente vê aqui que até os anjos eles estavam assim prontos para agir para qualquer coisa. Eles estavam querendo agir para o seu comandante. Eles entendiam o plano de salvação, mas não de tal maneira como Jesus o compreendia, ou como Maria veio a compreender. E por isso, eles estavam assim, se deixassem, eles iriam e livravam Jesus. E aqui fala de uma parte que São Lucas menciona, né? De que Jesus suou sangue. E eu fui pesquisar, quando que alguém sua sangue? É uma condição de uma doença que às vezes as pessoas têm, chamada hematidrose, que é causada por extremo estresse físico e psicológico.
tensão tão violenta que provoca a dilatação de vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Esses vasos se rompem e sangue se mistura com o suor e ele fica vermelho. Então, a tensão era tão grande, tão grande, tão grande, que os vasos, eles se dilatam, terminam se rompendo e o suor sai como sangue, entendeu? Às vezes a gente tá sem fazer nada e sua normal, uma tensão de ansiedade, de nervosismo, a gente sua. E isso para Jesus foi tão grande que saiu sangue. Enquanto eu pesquisava, aparecia notícia de só uma garota da Itália que acharam que tinha tido essa condição há muito tempo. Mas Jesus teve isso. Naquela época, Lucas era um médico, né? E quando escreveu isso, ele deve ter pensado, nossa, foi uma grande tensão mesmo. Para Jesus, era algo que a gente não consegue compreender. Não importa que a gente possa tentar compreender, a gente não vai chegar ao nível de que estava a mente de Jesus naquela hora. Jesus estava pensando, eu vou salvar o mundo, tá, mas eu vou também me separar de Deus, o pecado todo vai cair sobre mim, eu vou ser o maior dos culpados, mas eu sou inocente. Jesus estava na hora em que ele podia dizer, eu vou para trás. Afinal, não foi culpa minha, eles que escolheram. E naquela grande hora, o único anjo que pôde ir lá dar força a Jesus, sabem quem foi? Gabriel. Ellen White menciona no Desejado de Todas as Nações que Gabriel foi comissionado. Saiu lá do lado de Deus e foi direto para Jesus. Ele disse para os outros anjos, não, eu sei. Gabriel, ele estava ali perto. Ele havia visto toda aquela luta entre Jesus e Satanás naquela época. Então, Gabriel ele tinha uma compreensão mais ampla do que era realmente Jesus estar ali no Getsemane. E ele então foi lá e deu força a Jesus. Ele não incentivou Jesus a voltar ao céu. Ele não disse nada mais de que, não, Deus disse que você não precisa tomar o cálice. Gabriel veio dizer sim. Força, continua, porque só está começando. E a humanidade vai ser salva. Você prometeu. O Pai está esperando isso. E aí foi que Gabriel desceu do céu, incentivou Jesus e voltou para lá. Estão me escutando? Agora travou. Foi. Agora voltou. Voltou? Voltou. Ela tá um pouquinho travada ainda, né? Não sei se pra mim, Tá. mas a voz já Para voltou. mim Tá tá. tá só o áudio, mas pode falar, estamos ouvindo. Tá bom. E aí, continuando aqui, a gente já vem para a parte em que Jesus ora, ele ora, vai aos seus discípulos e eles estão dormindo. Naquela hora terrível, ele não tinha a simpatia e a oração, nem mesmo de seus discípulos. Pedro, tão zeloso fora algum tempo antes, estava carregado de sono. Jesus lembrou-lhe de suas positivas declarações, dizendo: então, nenhuma hora pudestes vigiar, vós comigo? 3 vezes o Filho de Deus ora em agonia. Então, 3 vezes, a tentação de Jesus foi 3 vezes. 3 vezes ele ora. Sim, 3 vezes ele hesita, mas ele vai. E aí, Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, quando Jesus foi caminhando para lá, ele desmaiou algumas vezes. E os discípulos acolheram ele enquanto estavam caminhando. E eu fico pensando, eles deveriam ter atinado, né? Que naquela hora, Jesus estava precisando de uma companhia mais próxima. Mas não houve essa companhia. O Filho de Deus trilhou aquela estrada sozinho. E aparece aí, então, a traição, quando Judas mesmo aparece em cena, fazendo o papel que ele disse que ia desempenhar. Voltou ou não? Só o áudio ainda. Aqui também continua travado. Ok. Deve ser talvez a conexão mais. Se você Mas, ó, desligar a câmera e ligar novamente, acho que volta ao normal.
Até a seta que travou. Vamos ver. Vou continuar. Primeiro parágrafo da página 211. Então Judas, com seu grupo de homens armados, então apareceu Judas, com seu grupo de homens armados. Aproximou-se de seu mestre, como de costume, para saudá-lo. O grupo rodeou Jesus, mas ali se manifestou o seu poder divino, quando disse: A quem buscasse? A quem buscais? Sou eu. Eles caíram por terra. Jesus fez essa pergunta para que pudessem testemunhar o seu poder e ter provas de que ele poderia livrar-se de suas mãos, se o quisesse. Nossa. Então aconteceu que simplesmente quando eles apareceram, Jesus naturalmente perguntou. A Leonete fala que não tinha mais nenhum resquício de toda a angústia que ele havia tido antes. Todo aquele sangue que ele havia suado, não havia mais nenhum resquício. Jesus havia sido fortalecido pelo anjo. E quando aparece, aquele mesmo anjo ficou ali. E quando Jesus disse, sou eu, ou eu sou, né? E aí o anjo se manifestou, se interpôs entre Jesus e a turba. E eles caíram por terra, vendo aquela grandiosa luz. E aí eu fico pensando, o que Jesus deve ter pensado naquela hora? Jesus também caiu. Ele caiu e deve ter pensado, bem, acho que vai dar certo. No final das contas, Jesus vai mostrar seu poder. E aí, ele se levanta, né? Ele ainda tinha que fazer cara que estava traindo. E aí, Jesus faz a segunda vez. De segunda vez, eles caem por terra. E por fim, eles se levantam e Jesus diz, se estão procurando por mim, deixem ir a estes. E Pedro, naquela hora, eu acho que ele deve ter lembrado. Né? Ei, eu disse que eu não ia abandonar Jesus. Então, ele pegou a espada e foi. E aí cortou a orelha de Malco. E aí, a Leonardo aqui no História da Redenção só menciona que Jesus mandou que pusesse a espada no lugar. Mas, no Desejar de Todas as Nações, ela fala o seguinte. Ela fala que, naquela hora, Jesus disse para Pedro que como que você cumpriria as escrituras se você fizesse assim? E aí, disse que, naquela hora, quando os romanos o prendiam fortemente, Jesus naturalmente soltou as mãos e foi e fez o último milagre da vida dele, que foi curar a orelha do servo Malco. E eu fico pensando, o que os romanos que estavam ali na turma pensaram naquela hora, né? Eles não tinham nada a ver com isso, eles eram da Roma, eles não eram judeus. E aí naquela hora tem tudo isso. Sem ter ficado parar pra pensar. Esse ser aí é diferente. Tanto que quando Jesus morreu, teve aquele comandante, né, que falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Creio que ele acompanhou todo esse episódio e viu. Não tem outro jeito, essa pessoa é divinal. E aí, vamos aqui para o último versículo. O versículo não, parágrafo. Os discípulos temeram pela própria vida, e todos eles o abandonaram e fugiram. Jesus foi deixado só nas mãos da turba assassina. Oh, que triunfo então houve para Satanás! E que tristeza e pesar entre os anjos de Deus! Muitos grupos de santos anjos, cada qual com um alto anjo comandante à sua frente, foram enviados para testemunhar a cena. Deveriam registrar todo o insulto e crueldade impostos ao Filho de Deus e todo o transe de angústia que Jesus sofresse, pois os mesmos homens que se uniram nesta cena terrível devem vê-la toda outra vez em vívidos caracteres. E aí, Ellen White encerra esse capítulo da traição de Jesus. Às vezes a gente para muito para pensar no beijo que Judas deu a Jesus. É uma forma respeitosa de cumprimentar pessoas mais importantes.
os discípulos, eles usam, os discípulos que escreveram cartas, Pedro, Paulo, eles usam muito essas coisas, o ósculo santo. Eu acho que eles se referiam a ele sempre como santo, porque teve um que não foi santo, né? E aí eu acho que Judas fica imaginando, fica ali atrás, olhando. Quando é que Jesus vai se libertar mesmo? E aí ele, na parte que ele tinha que desempenhar, ele fez. E ele vai falar que Jesus, com voz trêmula, disse: Judas, um beijo traz o filho do homem. Mas o coração dele já estava tão entorpecido que ele não sentia mais nenhuma honra e nada mais. Para ele, ele só teria o lucro mesmo daquela história toda. Vocês têm alguma opinião para dar? Por enquanto aqui ainda está travado, mas podem falar. Eu achei algumas partes daqui bem impressionantes desse último momento, a parte, mas todas comentadas por vocês, por você. A parte do eu sou, muito interessante, em que Jesus manifesta a divindade dele, né? E aí todos caem. Outra que eu achei interessante é quando Jesus pega e fala que eu não poderia pedir para meu pai que mandasse muitos anjos aqui, uma legião de anjos. E aí diz que os anjos ficam animados, né? Quem sabe agora a gente poderia agir e escrever a espreita, tipo, mais uma vez. E aí ele pega e fala mais, vê se isso não seria cumprida as escrituras. Eles murcham de novo, né? Mas achei extremamente interessante. E o último que eu queria comentar, mesmo esse último que você acabou de ler, mano, porque pra gente pensar mesmo, né? Porque isso acontece no nosso dia a dia. Os anjos estão anotando tudo que nós fazemos para que, se nós nos perdermos, depois nós veremos todas as cenas com perfeita nitidez. Onde fala que Deus mandou os anjos desceram do céu para ver tudo detalhadamente, registrar cada detalhe, cada estudo, toda a crueldade infligida a Cristo. Depois eles pudessem rever aquela cena, né? Então, é isso que acontece todos os dias. Eles continuam, né? Essa é a função de alguns dos anjos. E é realmente muito sério, é muito importante que a gente sempre pense na realidade do grande conflito, né? Que, como a Ellen White fala, nós pensarmos nessas coisas faria com que nossa vida fosse bem diferente, né? Nosso dia a dia, nossas pequenas ações nisso. Esse é o meu comentário. Verdade, Bela. Eu fico imaginando os anjos escrevendo, né? Os anjos escrevendo naquela hora e Ellen White depois recebeu essa visão. Talvez com base nos que os anjos escreveram. E a Bíblia fala, né, que existe um anjo relator e tudo. Ele nunca imaginou que ia escrever uma história assim, creio que quando ele foi criado. Quando Deus deu essa função para ele, ele pensou que ia escrever só alegrias do céu. Eu tô entrando aqui por outro, já para tentar encerrar. Agora tá melhor? Sim, só tem que cancelar o outro microfone do outro dispositivo, senão vai dar. Eu acho que agora foi. Agora foi. Outra coisinha que eu achei interessante foi o início desse capítulo e também que é parecido com o início do capítulo 25. Assim, em como... Eu fiquei pensando, né? Imaginando. Mas que a Light começa, fui transportada à ocasião. E aí, em como que as visões eram mostradas para Light, né? E aí, no capítulo 25, ele começa, fui conduzida ao tempo. Imaginando, como será que a Light recebeu tudo isso? Será que é realmente uma imagem? Como se fosse um filme? Né? Assim, será que foi a imagem real do que aconteceu? Ou como? Mas eu achei interessante a forma como ela começou esses dois capítulos. Né? Fiquei pensando, nada concreto. É interessante mesmo pensar assim, como que foi que ela recebeu?
nessa visão. Eu não tinha parado de pensar. Para depois poder descrever tão detalhadamente, né? Esses dois lados, do lado de uma pessoa normal vendo, tipo Pedro, e de Gabriel vendo também por trás. Interessante essa colocação. Como que Ellen White viu, imaginando. Ela também deve ter sentido muita tensão na hora ali da visão, né? Os registros mencionam que Ellen White teve uma visão assim tão detalhada. Eu sei que tem a visão do grande conflito, mas eu não sei se foi tão detalhada assim. Eric, pode falar? É interessante esse aspecto, porque como é que eu ser bem sincero, eu não acredito que os anjos tenham livros, né? Eles escrevam, né? A forma mais didática da gente entender. A Bíblia também tem livros, né? O livro da vida e tal. Mas assim, os registros do céu, eles são os melhores, mais tecnológicos de todos. Adão, ele não se esquecia de qualquer coisa. Adão tinha uma memória, Ellen White comenta, né? Que uma coisa que ele fez lá no início da vida dele, 900 anos depois ele lembrava de que tal. Tem gente até hoje que a gente encontra com uma memória boa, assim, não talvez nesse nível, mas bem boa. Em comparação talvez com a minha, é muito melhor. Mas assim, então os anjos estando ali, eles tinham, como vocês puderam dizer, né, vários ângulos. E o que é interessante, se a gente parar e prestar atenção nos detalhes, na região que, no parágrafo ali da página 210, que diz que tinham anjos lá, no local, ao mesmo tempo fala dos anjos no céu que largaram as suas coroas e jogaram suas e as suas harpas também largaram, tiraram as coroas e largaram as harpas. Ou seja, todo o céu estava vendo. Quem estava lá estava talvez vendo como um ao vivo, né? Uma filmagem ao vivo, as cenas. Os que estavam lá estavam presencialmente, vendo cada ângulo, cada posição diferente. E é interessante que diz, no final, lá foi dito, né, que no final terão que devem vê-la toda outra vez. Isso, o grande conflito, ele descreve quando vai acontecer, que vai ser literalmente como se fosse um cinema, né? Vai aparecer Cinema sobre gigante. Jesus, né? Em cima de Jesus, quando depois da terceira, da segunda ressurreição, né? Depois da terceira vinda de Cristo, com a Nova Jerusalém, aí ele aparecer lá, depois que o exército todo dos maus estiverem a ponto de atacar, daí Jesus aparece lá, e aí sobre ele aparece como que uma imagem panorâmica, diz no Grande Conflito, assim, toda acima dele, mostrando vários momentos, né, da história da Terra, mas especialmente as cenas de Jesus em vários com mais ênfase, né? E todos vão ver. Então todos verão novamente agora com os olhos abertos para o mundo espiritual, porque aparecerá Satanás e as atuações que ele fez. E eu creio assim, é como se fosse uma filmagem. Por exemplo, o que Ellen White viu, provavelmente ela tenha visto a cena que foi de verdade, o registro que tem no céu, porque Deus não teria que revelar para ela algo parecido, não, Deus revela a verdade, o que foi, né? O registro histórico, como foi. Os discípulos, os apóstolos, né, eles deram a visão que eles tiveram pessoalmente como ser humano, com as suas limitações, por isso que existem aparentes contradições, né, entre um relato e outro, mas isso inclusive é evidência de veracidade, né, o próprio Rodrigo Silva fala disso, né? Quando vai num julgamento e várias testemunhas contam a mesma história com todos os detalhes, tudo igual, pode saber que eles se juntaram antes, organizaram os detalhes, fizeram um complô, algo armado, não é verdade o que eles estão falando. É um indício, né, que já se repetiu e se comprovou. Já quando algumas pessoas falam um detalhezinho diferente, periférico, né, mas o principal está tudo de acordo, batendo, né, com as testemunhas, aí é um indício de veracidade. Então, eles contaram da maneira que eles viram, testemunharam, foram testemunhos oculares. Já Ellen White tem uma visão que Deus deu, inclusive, mais ampla. Por isso que ela consegue unir os aspectos dos diferentes evangelhos e colocar qual deles estava mais de acordo com a realidade. Eram dois ou era um só, os dos gadarenos lá? Eram dois, mas teve um que tinha proeminência e que alguns discípulos focaram mais no e lembraram só de um. E aí lá no registro ela falou, não, eram dois e tal. Então Deus deu a ela, como posso dizer, uma revelação ampla, muito ampla. O privilégio, né, e a responsabilidade que ela teve. Então, seria algumas coisas interessantes para a gente pensar. O Satanás ele tem muito poder. Por exemplo, como é que algumas pessoas fazem experiências fora do corpo?
Satanás tem meios de comunicação, é como... Vocês já usaram aquele óculos de realidade virtual? Já usou. Você coloca, é como se você estivesse naquele outro lugar, vendo as coisas, você mexe a cabeça, ele mexe junto. É algo, uma tecnologia mais limitada, eu acredito, né, em comparação a algo semelhante que Deus faz, muito superior com essas visões. É como se a pessoa estivesse lá, mas tudo está acontecendo na mente. Tudo está sendo processado na mente. Mesma coisa, pessoas que começam a alucinar e começam a ver coisas, muitas vezes é o próprio Satanás que acaba tendo acesso à mente da pessoa e joga essas imagens. A pessoa vê e é atormentada. Mas é tudo na mente da pessoa, são coisas que são colocadas na mente. E aí, por exemplo, experiência fora do corpo. Satanás, ele pega, digamos, um anjo que vai, entre aspas, filmando, né? Mas e aí eles se comunicam e colocam essas imagens na mente da pessoa. Então a pessoa está vendo literalmente o que está acontecendo naquela outra casa lá longe, e é aquilo mesmo que está acontecendo, só que ela está recebendo essas informações como se fosse uma filmagem, uma câmera e tal. Então isso a gente não tem bem revelado claramente como acontece, mas existe esse poder, né, que Satanás tem, mas que Deus também tem. E só um último detalhe, né? Satanás, ele não só já fez isso, como vai fazer, ele vai se manifestar de forma corpórea, imitando pessoas que já faleceram, para enganar as pessoas. E o que me chama a atenção, de todos os relatos que eu já ouvi, né, de pessoas que viram manifestações de anjos, nenhum deles apareceu na forma de um parente que já morreu e tal, não é? É sempre uma pessoa diferente, que nunca viu, uma pessoa, assim, geralmente de branco Única. e tal. Então, ele dá uma descrição, uma manifestação diferente de algo que a pessoa já tenha conhecido, algo único. Por quê? Porque ela não quer enganar, né? Mas ele se materializa, ele se manifesta, né? De uma forma. E provavelmente, a gente não sabe como que é, mas a última coisa para falar, que eu uso para entender como que são essas questões do contato do mundo espiritual é assim. Imagine que vamos mudar o nível de realidade que nós estamos. Imagine que nós estamos em um mundo 2D, que tudo acontece em duas dimensões, largura e comprimento. Aí nós estamos aqui andando, como se estivesse tudo vendo de cima. Antigamente alguns jogos eram assim, né? Era só a câmera de cima, você ia com os bonequinhos e tal. Então aqui está só o nosso mundo. Quem está numa realidade superior, 3D em vez de 2D, olha tudo que está acontecendo aqui, está vendo, mas quem está no 2D não vê o 3D, entende? Mas quando alguém está no 3D, digamos, coloca o seu dedo, o que está encostando ali as pessoas enxergam. Olha ali, tem uma coisa, de repente tira o dedo. Nossa, o que aconteceu? Isso foi uma manifestação sobrenatural e tal. É mais ou menos isso. Os anjos estão numa condição superior, uma dimensão superior. E quando eles querem, é muito fácil eles entrar em contato. Eles têm contato, mas nós não temos. E como que acontece quando a gente tem contato, aí é algo mais misterioso. Eu não sei dizer como que acontece, mas que tem essas manifestações. E para Deus e para os anjos é algo simples, é algo fácil. Daí, ó, uma ilustração aí. Mas obrigado pelo estudo, muito bom. Muito bom mesmo a gente ver como Jesus, ele pesou, né? A gente às vezes foca em outros detalhes, momentos antes, momentos depois. Mas aquelas 3 vezes em que ele rogou ao Pai, a linguagem fala que ele se agarrou ao chão frio, assim, tentando se agarrar a algo que tentando fazer com que o Pai não se separasse dele. Assim, algo tão difícil de compreender. Às vezes a gente tem saudade por alguém que vai embora, ou saudade por alguém que faleceu, e a gente fica dizendo, não podia ter falecido, a gente tinha que ter impedido de alguma forma. E é a mesma coisa que Jesus sentia. A gente sente isso em um grau muito pequeno. Mas eu sentia, assim, uma separação eterna. Simplesmente eterna. Tem pessoas que foram embora de onde você tá, você sabe que talvez aqui não, mas no céu você vai ver. Você tem uma esperança. Quando as pessoas faleceram, você também tem essa esperança. Mas para Jesus, Jesus não vinha essa esperança. Para Jesus era uma separação completamente eterna. Era sem chance de volta. E aí, para ele foi muito difícil. E quando ele se submeteu, depois da força do anjo, eu acho que ele ficou pensando, vai ser difícil, mas eu tenho as promessas. E é isso que a gente tem que se lembrar. Jesus, ele conseguiu atravessar todas as dificuldades porque ele tinha as promessas. E nós temos muito mais promessas do que Jesus tinha naquela época, né? E assim, então, acho que se as dificuldades vêm, a gente tem que fazer maior escândalo, maior drama.
Afinal, nós temos promessas. E Jesus venceu uma dificuldade imensa, uma tensão incrível. Ninguém nunca suportou no mundo. Se Jesus suportou, quem somos nós para não conseguir? Então, que Deus nos ajude a sempre conseguir vencer as dificuldades e nunca nos esquecer do grande sacrifício que Jesus fez por nós, né? Que começou desde o Getsemane até o Calvário. E é isso, o capítulo 27, História da Redenção. Amanda, você poderia terminar com uma oração então pra gente, por favor? Posso? Vamos fechar nossos olhos e orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um estudo que pudemos ter, estudar mais um pouco de como revelaste as verdades bíblicas explicadas para a tua profetisa. E esse capítulo que é tão importante para nós entender como foi Jesus aceitar a difícil tarefa de levar os pecados do mundo sobre si. Nos ajuda a nunca reclamar de algo, porque tu, Senhor, suportaste muito mais por nós. Sabemos que tu podes tudo e que vais nos ajudar a enfrentar as dificuldades pequenas que tivermos aqui. Muito obrigado pelo grande presente que tu nos deste, pela grande decisão que o Senhor tomou, que fez com que o mundo tivesse mais uma chance. Obrigado também porque o Senhor perdoou pessoas que te traíram, como Judas, e vai nos perdoar também. Nos ajuda a nunca esquecer do teu grande sacrifício e a sempre te amar como tu nos amastes. Nos dá uma boa noite, cuida de todos nós, cuida de todas as pessoas que amamos. Obrigado por tudo e por todos. Cuida de mim e abençoa todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amanda. Capítulo muito lindo, né? E esses dois modelos, né? O modelo de Cristo ou o modelo de Judas. A gente pode escolher qual a gente vai seguir, né? Mas muito abençoado, gente. Alguém poderia tirar foto para a gente finalizar nosso estudo? Posso tirar aqui. Ok, obrigado, Eric. Vamos. Liguem suas câmeras. Vamos tirar foto. Isso. Vamos lá. Então vamos em 3. Não vou conseguir. Segura o livro, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. Deu. Vamos só clicar aqui para ver se deu certo. Violenta a internet aqui. Misericórdia. Deu certo. Benção. Obrigado, Eric. E aí, se puder mandar lá no grupo pra gente. Mandou, já lá, mano. Ok, então. Obrigado, gente. Até a semana que vem com o capítulo 28. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Abraço! Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.